Esse domingo, 10 de agosto do ano 2025, quero compartilhar essa palavra de paz de Deus, que puse como título Sumergidos en el río del Espírito. Glória a Deus. Então, um título tão bonito, não? Uma palavra tão forte. Puseram uma ilheira a mais, não? Aí? 5 aí. Tá bem? Que são 4, a hora que estou vendo. Sumergidos en el río del Espírito Santo, porque Deus ele nos invita a isso, não? A buscar mais dele, e a ter mais dele, e a encontrar mais dele. É difícil, às vezes, nossa caminhada cristiana, é difícil porque não queremos, eu digo, não estou dando excusa, não estou falando que é difícil para dar excusas, eu estou falando que é difícil que nós outros, tu e eu, caigamos na ficha, não? E que dar-nos conta de que realmente necessitamos mais de Deus para nossas relações humanas. Nossas relações humanas estão muito débeis, todavia, não? E é impossível vós dizer que ama a Deus se vós não ama teu irmão. É impossível. Quem disse isso foi Deus. O próprio Deus, ele ha decidido ser amado nele outro. Não assim, disse ele. Amar a Deus sobre toda a coisa e a tu próximo como a ti mesmo. E se vós também, isso é um versículo, outro versículo que reforça essa ideia, pelo que eu hablo, é que eu não posso dizer que amo a Deus, que não veio, se não amo a mim semelhante que eu veio. Não? E quando há dissensões, quando há falta de comunhão, isso está me dizendo que eu não amo a Deus. Essa 1 mais 1 é igual a 2. Aunque alguns poderiam dizer, não, porque 1 mais 1, entre 1 e 2 há uma infinidade de números. Nunca vai chegar ao número 2. Conhece essa teoria matemática? Não? Pero saigamos da teoria e entremos na prática das relações. Na prática, eu tenho que buscar mais de Deus. Na prática, isso me hace difícil. Me hace difícil a mim também. Eu sou pastor, eu não estou aqui. Hoje eu não estou nem com corbata, não? O pastor está trucho hoje, não? Em relação à Santa Cena. Pero não me hace mais santo, não? Mais espiritual. Eu tenho que buscar de Deus. E enquanto das relações humanas, eu peco, como todos vocês pecam. Todos nós outros pecamos, não? Pablo entendia bastante de Deus e da lei de Deus. E ele disse, já em Romanos, quando ele queda analisando na vida dele, ele vê que, bueno, pode ser um montão de coisa correta do que Deus manda. Pero quando diz não codiçais, ele não consegue. Isso foi ele que disse, não? Acerca dele, pecado dele, cada um de nós outros temos uma inclinação pecaminosa a algo em comum, não? Todos nós outros temos. Alguns são mais evidentes, não? Outros logram dissimular mais sua vana maneira de viver. Todos nós outros temos algo. Pero o Senhor nos está ensinando hoje por meio dessa exortação, porque na verdade esse texto é uma das grandes 3 exortações que há no livro de Hebreus. Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 6, e tentarei predicar muito rapidamente todo o livro, porque não necessito explicar muito, já que esta igreja cá tem estúdio bíblico, e os irmãos já aprenderam, eu já dei no estúdio bíblico, Hebreus 6, bem degustado, não? Bem detalhado. Nós outros quedamos quase um ano predicando acerca solo de Hebreus e já hemos aprendido bastante do que queria dizer. Já o próprio nome Hebreus, que quer dizer aqueles que vão adelante, que estão rumbo sempre a um lugar melhor, a uma esperança. Não? No caso bíblico, a terra prometida. Nós outros estamos rumbo a essa terra que não tem nada a ver com esse Israel geográfico. Não? Porque qualquer dia eu sinto muito calor. E sim, eu sinto frio, não? Com qualquer dia eu sinto muito calor. Não se trata de um Israel geográfico, sino ele espiritual, que é os céus,
que é para onde todos nós outros vamos. Todos abriram Hebreus, capítulo número 6. Eu tentarei... Eu vou ler todo, pero não, porque senão depois tenho que ler e depois reler enquanto eu vou explicando. Então, se vamos explicar por parte, não? Já isso é uma breve introdução. Nossa falta dizia, não, em nossa caminhada cristiana, muitas das vezes nós outros sofrimos essa tentação de volver ser religioso, de ter a congregação como uma prática mera religiosa, uma mera prática, e nossos corações não quedam realmente límpios, livres, ou ao menos em búsqueda dessa libertar do pecado, não, porque todavia pecamos nós outros, pero o problema não é pecar, o problema é crer que não peca. Esse é o problema, é crer que não estás equivocado. Eu estou equivocado, tu estás equivocado, nós outros estamos equivocados, eles estão equivocados. Todos nos equivocamos em algum momento da vida, ou sempre nos equivocamos, e necessitamos volver-nos e sumergirmos aí nesse rio espiritual que Deus tem preparado para nós outros, inclusive o Espírito Santo. Um dos simbolismos de Deus é a água, não? Por isso que o bautismo habla de água, de novo nascimento. Por suposto, é uma maneira metafórica de explicar, não? De simbolizar. Todos nós outros, quando nos sumergimos naquela pileta, não levantamos diferente, infelizmente. É o processo do dia a dia que nos hace pessoas diferentes, pessoas melhores, pessoas mais capazes. É o processo com Deus, não? A conversão, se bem que se dá em uma maneira instantânea, quando nós outros resolvemos abrir nossos corações a Cristo, Cristo nos recebe e realmente aí nos convertimos, Ele nos dá a salvação. Mas depois a salvação é demonstrada por el cotidiano, não? E por um processo que se vai dando no decorrer da caminhada cristiana. Não é algo que aperta um botão e diz, já estou salvo, já está tudo bem, já sou completo em Deus. Não estamos, todavia, completo nesse sentido. Estamos no completo no sentido da salvação, porque Jesus, já isso sua obra, Ele disse, tetelestai, eleito está, já está completada a minha obra, e Ele já pagou o preço na cruz por nós outros. Pero nesse sentido de eu não posso viver uma vida de religião, numa mera religiosa, congrego por congregar, ou hago isso e aquilo, que diz o livrito da religião, da denominação, e está tudo bem. Não está tudo bem. Muitas das vezes nós outros vivimos essa vida assim, pero essa vida se refleja em uma vida vazia, uma vida sem sentir, sem viver a Cristo, uma vida sem amor. E o principal de reflejar Cristo em nossas vidas é nossas relações humanas. Por tanto, por isso hicimos um desajuno também, não? Para relacionarmos aí um pouco, por suposto, o desajuno não é nada comparável ao dia a dia, não? Foi um momento, não mais, momento onde comemos, charlamos e tudo mais, pero o dia a dia é onde se retrata realmente nosso cristianismo. Vamos a ler, a partir do versículo número 1, ler uns quantos versículos e vamos comentar acerca deles. Ver o que Deus nos quer falar nessa manhã para que podamos aprender. Portanto, deixando, já está dizendo, por causa, esse portanto está referindo-se às orações anteriores, não? Entendemos que ler o capítulo 5 todo, não? Que ele vai explicando ele porquê nós outros devemos buscar sumergir-nos em energia do Espírito, porque vai venir a apostasia. A principal advertência nesses versículos é sobre a apostasia, que és a apostasia, és a pessoa que se congrega, que dá dízimo, que dá ofrenda, que participa de uma igreja, de uma comunidade, de repente já chega à conclusão de que nada disso valeu, nada disso é bueno ou é de Deus, que não hace de uma maneira superficial e o fruto não aparece, o fruto que é da morto, é a árvore que é da morta, que é da seca. Pode ver que algumas árvores crescem bonitos,
e de repente já queda seca. Não? Acá na porta da igreja eu plantei 2 árvores. Não? Um está hermosíssimo e o outro se secou. Não? Porque um não deu e o outro não deu. Não? O que faltou? Se é a mesma terra, a mesma quantidade de água, a mesma abono que eu pongo, compro os aparatitos para abonar, é o mesmo, pus nos dois. E uma está hermosa desse lado acá, está hermosa do outro lado está mal. Por quê? Não? Porque por aí não conseguiu encontrar os nutrientes necessários em sua raiz, ou deixou que sua raiz tenha o que? Amargura, como diz a palavra, na raiz de amargura. Então, se ele diz, portanto, por causa desses motivos todos, que vai levar nós outros à apostasia, deixando já os rudimentos da doutrina, e vamos falar sobre esses rudimentos da doutrina, rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adelante a la perfeição. No torno outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de bautismo e da imposição de manos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto haremos, se Deus em verdade o permite. O que está querendo dizer o autor? Para que tudo, ele não está querendo dizer que esses rudimentos, que ele trata cá como rudimentos da doutrina de Cristo, e ele exemplifica para nós outros, não? Já que ele nos habla acá bastante, não? Ele habla do arrependimento, doutrina de bautismo, imposição de manos, ressurreição dos mortos, juízo. Ele está falando da doutrina do cristianismo, do cimento, do que temos que crer. Ele não está menosprezando, está dizendo, isso não é importante. Não, ele está dizendo, por isso eu disse sumergir, há que se tirar de cabeça aí no rio do Espírito, não? Porque às vezes quedamos solo com é superficial. Nossas relações são superficiais. Por quê? Porque nós outros temos medo, não, de ser julgado. E para tanto, quando nos abrimos um pouco mais com alguém, somos julgados ou estamos numa condição sensível e passiva para que o outro haga de nós outros o que ele quer, não? Isso generalmente é o que passa. Não deveria ser assim. Deveríamos ser mais profundos e relacionar de uma maneira profunda. Relacionar de maneira profunda não é me chamar para comer assado todos os dias. Aonde se vai me chame para comer assado todos os dias, eu me vou poder profundamente feliz. Por isso não quer dizer que tenhamos uma relação profunda, não. Não quer dizer que somos os melhores amigos do mundo. Quer dizer que mantenemos uma relação nesse momento. Pero temos que sumergir, né, Rio? Sair já dessa doutrina básica, que basicamente é o que o escritor de Hebreus está dizendo. Sabe por quê, irmãos? Porque o básico não te vai ajudar no dia da calamidade, no dia del mal, naquele dia que você quer matar, porque é um dia tão terrível, e eu creio que todos vocês já passaram por um dia desse. E glória a Deus que não se mataram, que estão aqui, não? Pero todos já um passado experimentado uma dificuldade, um ardor de prova, uma persecução, um dolor insuportável, algo difícil, não? Algo incômodo. Eu estou seguro que todos vocês já suportaram em algum momento de suas vidas e já passaram por momentos muito difíceis. Pero no que te sustuvo, seguramente não foram os rudimentos da fé, o princípio, não foi a informação de que Jesus morreu na cruz. Solamente não te quedaste com essa informação, porque essa informação não vai servir de nada. O que vai servir é que vós viva Jesus, que morreu na cruz por salvar-nos, vivamos dessa informação. Não tengamos a informação, sino que vivamos a informação. Me hago entender bem, não? Me hago entender bem. Não é eu provar, é como eu digo, eu tenho um auto na garagem, pero não manejo, não sei manejar, ou sei manejar todo, pero não uso, não? E sigo andando de coletivo, um exemplo, não sei. É como se eu tenha uma bendição tão grande, pero vivo com necessidade sem querer usar essa bendição, porque, não sei, está guardado, não?
Muitas das vezes hacemos isso em nossas vidas. E o escritor de Hebreus está dizendo, não hagam isso. Todos isso está muito bueno, não? O bautismo, a Santa Cena, que vamos participar nesse momento, pero que não usemos da Santa Cena como um momento mais, pero sim como um momento realmente profundo, del qual eu devo pôr a mão na consciência e ver, é pecado, pequei, me equivoquei, perdão, Senhor, ajuda-me a melhorar, porque é difícil, está mal para mim, então tenho que melhorar, não? E como eu dizia, não quero dizer que todos esses ritos, estes rudimentos que chama cá o escritor, não nos importa muito. É importante a Santa Cena, é importante o bautismo, é importante a confissão de nossa fé, o arrependimento, por suposto, tudo isso. Pero ele está falando que há algo maior para nós outros e mais profundo, que é a prática do cristianismo em nossos hogares, em nossas casas, em nosso vivenciário, em nosso trabalho, em nossa escola, que aí é onde a dificuldade está, que está em nossa casa barra família, não? Porque em nosso hogar, que está manejamos bem, não? Entre o cônjuge não mais, manejando bem, pero aí já entre os filhos já não manejamos tão bem. Entre sogro, genro, nora, primo, tio, sobrinho, aí já queda muito difícil de manejar, não? E é onde Jesus disse que aí está a nossa relação. Pero pastor, Jesus disse que o padre e a madre é quem hace a vontade, justamente. Pero às vezes nossos familiares não hacen a vontade de Deus, não? Pero ele disse que também temos que pôr em conta com nossos inimigos, não? Temos que amar, temos que caminhar a segunda mídia. De isso se trata a palavra de hoje. Isso é sumergir no rio do Espírito. Vamos seguir lendo. Porque aí ele diz o motivo por el qual não vem a apostasia. E aí é um texto que essa parte acá do texto é um texto que às vezes foi muito peleado, não? Teologicamente, esse passagem diverge entre os teólogos bastante, que alguns teólogos dizem que, bueno, essas pessoas não eram realmente cristianas, por isso volveram atrás. E outros dizem, não, eram cristianos e perderam a salvação, não? Eu digo que cada um de nós outros examinemos-nos para não entrarmos nesse contexto acá. Qual o contexto este? Ele habla no versículo 4. Porque é impossível. Impossível, todo para Deus é possível, não? Pedro está dizendo que isso acá é impossível. É impossível que uma pessoa, é impossível que os que uma vez foram iluminados e degustaram, não? É como comer esses biscoitolitos aí que eu estava comendo na manhã. Eu estava degustando, estava rico, não? Gustaram del dom celestial. Gustaram. E foram hechos partícipes do Espírito Santo. Mirá? O Espírito Santo atuou por meio dessas pessoas, não? Que está sanando, que está manifestando dones espirituais, não? Maravilhas, poderes, glória, relações. Pero, que passou aí? E foram hechos partícipes do Espírito Santo. E assim mesmo, gustaram de la buena palavra de Deus e dos poderes del siglo venidero. Não, ou seja, tinham esperança, gostaram de toda essa teologia, de toda a palavra, se formaram, estudaram teologia, foram gente que rebuscou, que reviveu, não, e que passou? E recaíram. Ou seja, todos nós outros estávamos caídos, mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo vindo e nos resgatou, e nos deu vida, e nos deu vida em abundância. Pero diz acá que eles recaíram, ou seja, caíram novamente, só que essa caída é diferente de nossa caída cotidiana, que todos nós outros, todos os dias, de certa maneira, caímos todas as vezes que nos equivocamos, que pecamos, que cometemos algum erro, é uma maneira de cair, não?
pero ellos decayeron, sean, aí diz que esses que decayeram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque não foi uma simples caída de nós outros pecarmos, porque pecamos todos os dias e cajamos todos os dias. Não se trata disso, se trata de vou dizer, embrutecimento, não se tornaram brutos, se tornaram insensíveis à palavra de Deus. Por quê? Na verdade, eles se tornaram insensíveis à palavra de Deus, mas se nós outros vemos o contexto qual foi, não é porque eles começaram a adulterar, a prostituir-se, ou a roubar, ou a matar. Não. Eu não estou inventando, irmãos, eu não invento nada cá. Se vocês têm compreensão de texto, que eu sei que têm, todos acá são formados, no mínimo com a primária, eu sei que vocês sabem ler, sabem escrever e têm a compreensão de texto, e se não sabem, têm a compreensão da vivência, da vida, e sabem entender textos, entender quando alguém te conta uma história, se vocês leem, o contexto está falando de religiosidade. O contexto era que eles estavam envolvendo ao sacrifício do Antigo Testamento, sendo o sacrifício de Cristo que é nulo, crucificando de novo para si mesmo ao Hijo de Deus, exponendo-lo ao vitupério. Por que isso? Quando nós hacemos isso? Não, pastor, nós outros não hacemos isso. Nós outros não temos nem um templo de onde sacrificar, por suposto. É igual quando nós outros dizemos que idólatras são aqueles que adoram imagens. Não, os católicos são idólatras. Não, idólatra é todo aquele que toma o lugar de Deus por meio de algum objeto, ou de alguém, ou de algo. Alguém, algum objeto, não? Quem hace tomar o lugar de Deus aí, esse é idólatra, esse tá ponendo algo, alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. E foi isso que eles estavam fazendo, não? Então isso é impossível explicar, isso acá é como um pecado de soberbia, não? É impossível explicar à pessoa que não é assim, não é solamente cumprir ritos. Eu dou dízimo, dou ofrenda, como na Santa Cena, toco, canto na igreja, congrego sempre. Não quer dizer absolutamente nada. Temos que transcender, por isso que a invitação do texto de hoje, que eu sugeri por meio desse título, ao qual creio que Deus me falou, para que nós outros vajamos mais allá. Vajamos um pouquinho mais allá. Hoje, a partir de hoje, intenta experimentar suas vidas hoje. Não é as coisas grandes, não, são coisas pequenas, não, como dizia um filósofo, não? Um tipo dando uma charla, quer empezar a cambiar o mundo, empezar arreglando tua cama primeiramente, não? La manhã. Às vezes não arreglamos na nossa cama quando despertamos em la manhã e queremos cambiar o mundo. Imagina se vamos a cambiar o mundo. Não vamos a cambiar o mundo, não? Por isso que Romanos capítulo de número 12 habla, transformando no que está ao redor do nosso mundo, segundo a renovação de nosso entendimento em Deus. Eu vou transformar o mundo a meu redor segundo minha mentalidade em Cristo. Essa palavra que eu estou falando é fortíssima e é dificílimo. Eu tento experimentar isso em minha vida e às vezes não logro, é difícil. Por isso eu digo, não vamos a cambiar nada, temos que ir despacito, temos que pôr pedrita a pedrita, passito a passito, como diria o poeta, não? Suave, suavecito, despacito temos que ir, porque queremos ir muito rápido e nos ahogamos em um sistema de ritos e de religiosidade, a qual não é bonito. Como dijo Pablo, a aparência de piedade. Mira o pastor como está com cara de pio, não? Tenho aparência de piedade, está bonito. Pero em la prática, que sou? Sou bueno realmente? Sou malo? Sou mais ou menos? Não? Quem saberá, não? Quem sabe é Antonella, não? Antonella, Isabel. Vamos seguir lendo. Versículo 7. Do 7 mais ou menos ao 20, até o final,
Vamos a ler. Ele está falando de palavras de estímulos, não? Para a nossa caminhada de fé. Ele usa metáforas aí, essa metáfora muito, muito hermosa. Acá no versículo 7, não, porque la terra que bebe la lluvia, que muitas vezes cai sobre ella e produz erva provechosa a queijos por los quais es labrada, recebe bendição de Deus. Pero la que produz espinos e abrojos es provada, es reprovada, está próxima a ser maldecida e seu fim é ser queimada. Que metáfora ele usa cá? Ele está dizendo que a bendição vai para todos, não? Ele está fazendo uma comparação entre a terra e o fruto que dá a terra. Qual o fruto da terra? São os árvores, não? A vegetação, não? Os vegetais que crescem da terra. Pastor, pero vegetais marinhos. Pero estou falando de luz da terra agora, tá vendo? Que sempre não querem. Os vegetais cresceram. Agora, desses vegetais que crescem, todos são buenos? Não, não são todos buenos. Alguns nós outros mesmo consideramos como juju, não? E queremos sacá-los de nosso jardim hermoso, queremos quitá-lo, queremos rompê-lo. E há outros que realmente só têm espinos, abrojos, sequedad, quedam seco, quedam mal. E alguns nem para assim um assadito serve, não? Nem para isso serve. Alguns vegetais, não, perdão, vegetais que já secos, não? Nem para ser um assadito serve. Então, vocês, que Deus nos habla aí por meio dessa metáfora aqui, todos nós outros recebemos a bendição de Deus. Agora, a diferença é o que eu hago com a bendição. Se eu frutifico, se eu quero do verde, do fruto, ou se eu quero do seco. Se eu quero do seco, qual é o meu destino? Acá ele está falando, não? Está próxima a ser maldizida e isso fim será a ser queimada. Essa metáfora, vê que um versículo, eu poderia predicar só desse versículo, não? Um versículo nos quer dizer muito, pero vamos seguir lendo. Pero, enquanto a vós outros, ó amados, quando habla assim, quando a Bíblia diz assim, amado, não chama de amado, chama... É terrível, não? Ó amados, estamos persuadidos de coisas melhores. O escritor de Hebreu está dizendo, não, vocês não são assim. Eu só estou dando um exemplo acá hoje. Não, vocês são gente boníssima, não? Não se acorda do Bonítimo? Não, desapareceu ele da tela, não? Não se acorda, não? É Bonítimo, que falava tudo assim. Bueno, eu estou quedando viejo já, não? É amigacho, claro. Em Argentina. É amigacho, é verdade. Então, não, pero ustedes, eu estou persuadido que coisa muito melhor, pertence à salvação, aunque hablamos assim, aunque eu estou dando esse exemplo a ustedes, não, pero é para que ustedes não sejam assim no mais, não? É isso que o escritor está dizendo para nós outros. Porque Deus não é injusto para olvidar vossa obra e trabalho de amor que habéis mostrado hacia su nombre, havendo servido a los santos e servindo-lhe a um. Não, essas palavras são as que me cortam assim por el meio, não? Quando eu estou muito enojado e estou muito triste e quero mandar todo a la estratosfera, não? Quando eu estou re mal, essa é uma das palavras que me hace renovar. Que bueno é isso, não saber que o nosso trabalho, nós vamos no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, não, já no finalzinho, vosso trabalho não é vano, né, Senhor? Versículo, creio que é 57, não? São uma das palavras que eu digo, vale a pena, não? Tenho que prosseguir, tenho que seguir, tenho que estar, aunque às vezes dá gana de, como como é que é, los ninja, vê los ninja? Ter uma pelotita assim, saiu uma e desapareceu já o chavão, não? De onde está o tipo? Estava cá, desapareceu. Dá gana de desaparecer às vezes e aparecer já em, não sei, outra galáxia, não? Outro sistema estelar, não sei. Pero Deus nos reforça com seu amor e com sua dádiva, nos ensinando a submergir nos rios de seu espírito, a aprender mais dele e entender mais dele, dizendo essas palavras a nós outros, não? Deus, ele não se olvida de nossa obra, de nosso trabalho.
daquilo que nós outros hemos hecho de coração realmente, por amor, que hemos nos entregado por amor e que a outra pessoa não supo recompensar. Hermanos, e la verdade, nunca se entreguem por amor esperando recompensa. Principalmente se querem se entregar a mim por amor, a ser algo para mim com amor, esperando recompensa, não lo hagam, jamais. Porque eu sou horrível, sou muito malo, eu não vou recompensar vocês. E aí vocês se vão frustrar. Como eu sei, já estou seguro, até por meio de experiência, que vocês tampouco me vão poder recompensar. Se eu entregado amor, vocês não me vão recompensar. Eu sei que não, porque é assim, o ser humano é assim. Não estou dizendo que isso está bem ou que isso está mal. Deveríamos amar os uns aos outros, mas eu estou dizendo que o hecho de eu amar o outro tem que ser desinteressadamente. Estão entendendo? Não quer dizer que não vou receber amor. Jesus Cristo disse, sembrar o quê? O bem, que a seu tempo vais a cosechar. A seu tempo, que saco daqui a 20 anos, com outros irmãos, com outra congregação, glória. Não, é broma, estou sendo broma. Vocês são uma bendição para mim. Pero o que quero dizer é que não esperemos recompensa do outro, pero demos igualmente o amor, sem esperar nada a câmbio, porque isso é o amor verdadeiro. Foi assim que Deus nos ha amado, que nós outros hemos dado a Deus. Se hoje é difícil nós outros congregarmos, não vou nem falar, paro por acá, essa coisa de congregar, para não quedar feio, não, a Santa Cena, já tomamos um café junto, um desajuno, não? Vamos falar cá de coisas boas, não? Pero nós outros somos tão pequenos, tão básicos, já não conseguimos dar a Deus, não, nada conseguimos dar a Deus. Imagina se Deus nos amara porque nós outros hicimos um altar para adorá-lo. De adoração eu vou falar semana que vem ou la outra no estúdio bíblico, não? Porque o texto habla sobre isso. Não falte. Semana que vem ou la outra vai entrar no tema. Pero igual vai ser todo, a partir já do versículo número 3 de Marcos capítulo número 14, que estamos estudando na escola bíblica, não? Vamos falar desse tema todo. Bueno, vamos acá, e assim terminamos. Já. Havendo servido a los santos e servindo a um. Ou seja, Deus está vendo nosso serviço. Pero, desejamos que cada um de vós outros mostre o quê? La mesma solicitud hasta el fim, para a plena certeza da esperança, hermanos, sempre és hasta o fim. Uma frase recorrente em Apocalipse. Que os irmãos amam Apocalipse, não? Revelação. Apocalipse. Qual a frase recorrente em Apocalipse? Pero aqueles que perseverarem até o fim. Quantas vezes tem esse versículo? Uma vez? Não. Tem várias vezes esse versículo. Pero aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. É salvo não é aquele que se queda na caminhada cristã, o salvo é aquele que vai adiante, que perfecciona, que és um verdadeiro hebreu. Yaitolu aí, de la pronunciação aí, caldeia antiga, que foram lá a primeira língua dos hebreus, que quer dizer o que vai adiante, que vai buscando. Eles eram nômades. Imagina se fôramos todos nômades acá hoje. Se quando salisse de acá da igreja hoje, para onde foi? Não sei, vou. Para onde iria os teres? Para um lugar onde há o quê? Comida. Comida, depois sombra, água fresca para descansar. E depois o outro dia, lo mesmo, buscar comida. Sobreviver, viver. Não? São os que vão caminhando, os que vão buscando o melhor. Esses somos nós outros. A fim de que não os hagais o quê? Perezosos, sino imitadora, porque justo essa palavra está dividida cá em minha Bíblia, e eu não estava conseguindo encontrar lá outra parte de abaixo. Incrível. Já estou vendo, veio bem, hein? Não necessito de anteojos. Há um que não sei para que fui no médico, e se os anteojos, não sei para que, me piorou lá a visão dos anteojos. Já estou vendo bem lá as letras, pero como está pintado acá em minha Bíblia, eu digo, está bem, acá pero de onde está a outra parte? Imitadores de aqueles que por la fé e la paciência heredaram a promessa. Quem são esses
que por la fé e la paciencia heredaron la promessa? Quem? Os homens de Deus. Os tipos que ele vai tratar depois na galeria de los héroes de la fé, no capítulo 11, ele dá ele é exemplo desses homens. Há um que ele já tinha a ideia cá, era uma ideia que estava no coletivo, não? Nacional de Israel, no sentido comum, nacionalista. Eles entendiam quem eram aqueles exemplos, não? Os profetas, os homens de Deus, os servos de Deus que foram antes deles, que foram padres de la fé, e eram dignos de ser imitados em la fé, em la esperança, em sua vida. De isso que está falando, desses que foram exemplos. E aí ele sempre seguia, dando acá alguns exemplos de las advertências, não entender essa esperança em toda essa advertência que ele nos ha dado. Porque quando Deus hizo a promessa a Abraão, não podendo jurar por outro major, jurou por si mesmo, dizendo: de certo bendizirei com abundância e te multiplicarei grandemente. E havendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Aí ele já está dando exemplo, não? De lo que ele acabou de dizer: esperamos, esses que heredaram a fé. Aí dá o exemplo de Abraão, que foi o padre de la fé. Porque os homens certamente juram por uno maior que eles, e para eles, a fim de toda a controvérsia, és el juramento para confirmação, por lo qual, querendo Deus mostrar mais abundantemente a los heredeiros de la promessa a imutabilidade de seu conserro, interpus o juramento, para que por todas as coisas imutáveis e as coisas de las quais é impossível que Deus mienta, tengamos um fortíssimo consolo, lo que hemos acudido para assir-nos de la esperança posta delante de nós outros, la qual tenemos como segura e firme ancla del alma, e que penetra hasta dentro del velo. Ele está usando metáforas e está explicando de tudo do fundamento da fé. Essa ancla, inclusive, é o símbolo primeiro do cristianismo, não? E é símbolo de quê? De estar aí firme, tá, né? Bem preso. O que hace el ancla, não? Hace com que a embarcação que tenha ola, que tenha já quer de parada no mesmo lugar, porque está preso já no fundo do mar, não? E estamos presos, e a metáfora que usa, não? Dentro del velo. O que está falando disso? Está falando de que o santuário, o templo, el velo, o santo dos santos, que já foi roto por Jesus, porque tudo era uma sombra de lo que iba a venir, era um passado, era algo que apontava ao futuro, e o futuro já havia venido, que foi Cristo, e que já terminou todo em Cristo, a lei e toda essa coisa do Santíssimo. Ele está dizendo: atravessou o velo, essa ancla está já, nos dando livre acesso ao Padre, de onde Jesus entrou, ele mesmo explica, não? Por nós outros, como precursor, hecho sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vou entrar nesse tema de Melquisedeque, porque já hemos tratado na escola bíblica, não? Pero o que posso dizer é que não é segundo uma lei levítica, é segundo uma lei totalmente, solamente divino. Melquisedeque, que quando hablam dele, hablam que não tinha a genealogia, não tinha, era uma espécie de realmente representante de Deus, sino o próprio Deus em la terra, não? Se bem que não, era uma pessoa, era um representante de Deus totalmente. Não, sem querer desmerecer, por suposto, a Moisés, sua lei, e Arão, não? E os sacerdotes, não queremos desmerecê-los, pero Jesus, ele vindo de algo que transcende. Aquilo era solamente uma sombra, aquilo que digo, me refiro a essa lei e esse sistema de sacerdote, que Deus isso, por quê? Porque os pobres nessa época eram assim, entendiam dessa maneira. Pero nós outros, não devemos quedar presos a sistemas, a sistemas de mera congregação, tem que congregar, por suposto que sim, pero isso não vai te ser transcender se vós não escute a palavra e pratica, não vai cambiar nada em sua vida. Então, sendo uma breve conclusão,
Deus está falando para que nós outros não nos conformemos com o básico, não? Com esse básico de la fé, de solamente congrego, do dízimo, da ofrenda, pero que eu me sumerja en el rio del Espírito, que eu vá jamais allá, que eu busque transcender, não? E tomar em sério tudo isso. Por quê? Porque cagemos no peligro, irmão, direito à sala graça, direito à sala bendição de Deus. Às vezes não nos damos conta que cagemos nesse peligro e viver uma vida muito superficial, de relações superficiais, de só hago que em minha vida, trabalho, como, bebo e durmo. Nada mais. Me divirto fazendo isso, listo. Isso se resumiu minha vida. E passei por cá e nada mais. E que cambiou? E cambiou algo em vós, cambiou algo no outro? Se algo sai de meu sistema de juízo, de parâmetros, de medidas, eu já me exploto, eu já não sou o mesmo, eu saio de mim. Não? Então, se temos que perseverar na fé e na paciência, confiando nas promessas de Deus, anclado aí em Cristo, que é a nossa esperança, é nosso sumo sacerdote para sempre. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada aos nossos corações. Ajuda-nos cada dia mais a interiorizar e poner adentro de nossas vidas no sentido das obras, poner por obras tudo isso que hemos hablado, tratado e aprendido. Só queremos te dar glória, graças e honor. Graças, Padre. Graças a Deus. Vamos ler o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo número 23. Perdão, capítulo número 11, versículo número 23. Porque eu recebi dele Senhor, lo que também os he ensinado, que ele Senhor Jesus, na noite que foi entregado, tomou ele pão, e havendo dado graças, lo partiu e dijo, tomad, comed, este é meu corpo que por vós outros és partido. Hacede isto em memória de mim. Asimismo tomou também a copa, depois de haver cenado, dizendo, esta copa é o novo pacto em meu sangue. Hacede isto todas as vezes que lá beberes em memória de mim. Assim, pois, todas as vezes que comeres esse pão e beberes esta copa, a morte do Senhor anunciais, até que ele venga. De maneira que qualquer que comesse esse pão ou beber desta copa do Senhor indignamente, será culpável do corpo e da sangue do Senhor. Portanto, prove-se cada um a si mesmo, e coma assim del pão e beba da copa. Porque ele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, juízo, bebe e come para si. Por lo qual, há muitos enfermos e debilitados entre vós outros, e muitos que dormem. Se, pois, nos examinássemos a nós outros mesmos, não seríamos julgados. Mas, sendo julgados, somos castigados por ele, Senhor, para que não seamos condenados com o mundo. Assim que, irmãos meus, quando reunidos a comer, esperaram uns aos outros. Se algum tiver hambre, coma em sua casa, para que não reuniais para juízo. As demais coisas las porei em ordem quando eu volva. Quando eu for. Padre, te damos glória e graça por esse pão, esse alimento, simbolizando tua carne despedaçada por nossos pecados, e por esse vinho que simboliza tu sangue derramada naquela cruz, até o último, para pagar nossos pecados, para pagar o preço por tu amor, por tu graça, por tu bendição. Graças, Senhor. Perdona-nos, Senhor. Queremos confessar a Ti nossos pecados, nossos erros, elevar a Ti nesse momento e arrependermos e
a ser tu voluntar. Senhor, nos ajuda cada dia mais e mais a compreender tus caminhos e andar em neles. Dá-nos força, Senhor. Queremos confessar e glorificar tu nome uma vez mais por meio dessa Santa Cena. Te damos glória e graça em nome de Jesus. Amém.